Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não sabe, o meu nome é Lina, eu tenho 25 anos e já fazem 11 anos que eu moro aqui na Espanha. Acho que todo mundo já deve estar sabendo o que está acontecendo aqui na Espanha, em países daqui da Europa, como por exemplo a Itália, e todos os problemas que estão acontecendo por causa do vírus Covid-19. Por esse motivo, vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram e eu espero que eu possa ser o mais clara possível. Me desculpa se tiver algum erro de informação ou qualquer coisa, mas estamos aqui para aprender. Eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que tanto eu como minha mãe, o Frank, como meu segundo pai, as pessoas que são bem íntimas minhas aqui na Espanha, graças a Deus elas estão bem. Estamos todos bem e a gente tomou a quarentena como uma coisa positiva, porque ao estar em casa, a gente não tá nem se contagiando, nem contagiando outras pessoas. Vocês já devem saber que existem pessoas que aqui na Espanha eles chamam de assintomáticas. Não sei como chamaria aí, mas aqui as pessoas assintomáticas são pessoas que, por exemplo, podem ter o vírus, mas não desenvolvem os sintomas. Então essas pessoas podem contagiar outras. Então, por isso é tão importante a gente ficar em casa, por isso estamos mais tranquilos por estar em casa. E a primeira pergunta que eu vou responder é a pergunta do Murilo. Ele perguntou assim, ele falou: Lina, as pessoas estão respeitando o distanciamento, o isolamento social? Olha, no começo, no primeiro, no segundo dia, tinham pessoas, né, muitas delas estavam tomando o vírus como que estavam de férias, né? Então muitas pessoas, por exemplo, foram para parques para fazer piquenique, muitas pessoas começaram a ir para casa dos outros para fazer churrasco, para se reunir, jovens iam para lugares e tudo mais. Só que aí o governo começou a usar a lei, né, para dizer para essas pessoas, olha, você tem que ficar em casa e tudo mais. Então teve intervenções da polícia em lugares onde as pessoas não se comportaram bem, por dizer assim, né? E tipo assim, basicamente se a gente tá em quarentena, se a gente não tá trabalhando, é pra ficar em casa. Não é pra você ir pra casa do teu amigo pra um churrasco. Não é pra você ir pra casa do teu namorado ver um filme, entendeu? Tipo assim, quarentena é quarentena. Tá tudo fechado. As únicas coisas que estão abertas é farmácia, hospitais, coisas do tipo, alimentação e saúde, só. Entendeu? Se a gente não pode trabalhar, é pra ficar em casa mesmo, entendeu? Então, hoje em dia, claro, existem ainda algum caso pequeno de algum irresponsável que saiu na rua pra fazer exercício, coisas assim, mas a polícia tá bem em cima. A polícia tá fazendo um trabalho, assim, excelente, vão até mercados e tudo, perguntam. Só pode sair uma pessoa por família, enfim. Então, hoje em dia eu posso dizer que sim, que as pessoas estão respeitando bastante, até porque ninguém quer levar uma multa cara, né? Outra pergunta também que o Murilo me fez, ele falou: e aí, Lina, e a pobreza? Como é que fica? Aqui no Brasil, ele falava pra mim assim, falava: Lina, aqui no Brasil essa é a discussão mais forte, porque existem pessoas que dependem do seu próprio comércio, dependem do seu próprio esforço pra sair na rua, pra poder trabalhar. E aí, como é que fica aí na Espanha? Bom, gente, ontem eu tava procurando aqui, né, sobre informação sobre a pobreza, né, a pobreza severa mesmo aqui na Espanha, e essa porcentagem é bem pequena, assim, né, se a gente comparar com o Brasil, que é um país muito grande e tem umas necessidades bem maiores que aqui, entendeu? Então, claro que existem casos de pessoas que estão bem ruim mesmo por culpa da quarentena, né? Porque eu acho assim que o pessoal que tá mais afetado mesmo são as pessoas que estão irregulares aqui, né? Pessoas de outros países que trabalham, por exemplo, em trabalhos no campo, em colheita de morangos, né? Em certas frutas. Aqui agora é o tempo da colheita de muitas frutas, então esse trabalho normalmente fazem pessoas de outros países que vêm pra cá só pra isso mesmo. Então acho que essas pessoas são as mais prejudicadas. Porém, apesar de tudo, eu acho que a galera, assim, no modo geral, tá conseguindo se manter, né? O governo, graças a Deus, tá dando ajudas, principalmente para as pessoas, para os autônomos, para que eles possam continuar, né? Então, é que é muito difícil comparar a pobreza severa da Espanha com a pobreza severa do Brasil,
porque é uma coisa que não dá pra comparar, porque infelizmente no Brasil esse número é maior e é bem mais difícil de poder resolver, mas pelo que eu posso ver, a maioria das pessoas estão conseguindo, aqui, né, as pessoas estão conseguindo continuar, então é difícil fazer essa comparação. Bom, e a outra pergunta é assim, a Espanha tem fundo, né, emergencial para essa crise sem prejudicar a economia da população? Olha, a economia, eu acho que a economia não tem jeito, não tem para onde fugir. A economia do país vai ser afetada por tudo isso que tá acontecendo, né? Sobre as ajudas do governo, olha, o governo tá dando ajuda sim. Por exemplo, existe o paro. O paro, ele é, por exemplo, é quando eles vão te despedir, né? Se a sua empresa te despede, o governo vai pagar uns 70% do seu salário, até você conseguir encontrar outro trabalho, entendeu? Por outro lado, existe também o ERTE. O ERTE, ele por exemplo, é como se eles vão te despedir, mas só que temporalmente, entendeu? Eles têm o permisso, o seu chefe tem o permisso pra te despedir, porém ele pode voltar a te contratar mais tarde, quando tudo isso da quarentena e tudo mais acabar. Então, o seu salário, enquanto isso, quem paga é o governo. Então, basicamente, as pessoas não vão deixar de ganhar os salários delas. Então, vocês podem ver que os mais prejudicados, né, com tudo isso são os autônomos, né? São as pessoas que dependem do seu próprio trabalho, né? Por exemplo, o dono da empresa seria diretamente a pessoa mais prejudicada. Por isso, em diferentes setores de produção, a tecnologia tá ajudando pra caramba, porque as pessoas podem, por exemplo, continuar tendo tudo. Você pode pedir coisas pela internet, você pode fazer sua compra no supermercado online, você pode ligar pro seu call center se você tiver algum problema com a sua internet, com o seu telefone. Então, tipo assim, a internet tá ajudando pra caramba para que a vida seja mais ou menos normal, né? As pessoas estão trabalhando desde casa, as universidades e tudo mais, estamos recebendo aulas virtuais através da internet. A tecnologia está sendo uma ferramenta muito importante que tem ajudado bastante para que a vida normal aconteça. A próxima pergunta que eu tenho aqui também é da Ana Beatriz. Ela falou assim: sua população apoia as decisões do governo? A população está dividida? O seu governo tá cuidando das pessoas? Olha, eu acho que em nenhum lugar do mundo a população, 100% da população vai estar de acordo com as decisões do governo. Sempre vai ter alguém que não vai estar de acordo. Eu acho que a população espanhola tá dividida sim. Existem pessoas que gostam bastante do Pedro Sánchez e acham que ele está ok, que ele tá cuidando da situação de uma maneira ótima. Existem outras pessoas que obviamente vão odiar, né? E mais aqui na Espanha, que é um país que a direita e a esquerda tá muito marcada por vários motivos. Eles tiveram uma guerra civil que marcou a Espanha e continua marcada até hoje. Então as pessoas aqui têm os ideais bem marcados mesmo. Eu particularmente acho que o falho do governo do Sánchez foi que ele tomou as decisões de uma maneira talvez tardia. Ele demorou para tomar as decisões. Porque, por exemplo, a gente teve o exemplo da Itália. A Itália tá ao lado da Espanha. Não ao lado, assim, no mapa, o país que tá ao lado. Mas se a gente comparar de distância, é uma distância, por exemplo, sei lá, de um estado a outro no Brasil. O Brasil é um país muito grande, então, tipo assim, a Itália é um país que está muito perto da Espanha. A gente viu o exemplo da Itália, a gente viu o exemplo da Itália. A Itália declarou o estado de emergência, já quarentena forte mesmo, um mês antes de que a decisão foi tomada aqui na Espanha. Então eu acho assim, já que a gente viu que um país vizinho estava tendo esse problema tão grave e a Espanha já estava com vários casos do Covid, com certeza o governo poderia ter feito todas essas medidas que estão sendo feitas agora, antes, entendeu? Porque, tipo assim, imaginem só, os dados do coronavírus
foram subindo muito rápido. De um dia para o outro, tipo assim, em 24 horas, tinha um número muito grande de pessoas contagiadas. Então, por que acontecia isso? Porque talvez uma pessoa tinha ido, sei lá, para Inglaterra ver um jogo do Atlético do Madrid e voltaram para Espanha. E essas pessoas talvez não sabiam que tinham o vírus, porque os sintomas não aparecem no mesmo momento que você se contagiou. Então, vários dias depois, conforme os dias foram se passando, as pessoas foram descobrindo que tinham um vírus. Então, claro, assim estatisticamente, cada dia que a gente ligava a televisão, de ontem pra hoje tinha não sei quantos mil pessoas infectadas, a gente ficava, meu Deus, por quê? Claro, então, tipo assim, nos primeiros casos, o Sanches deveria ter fechado a Espanha, como tá agora. E talvez assim, né, teriam evitado tantas vidas serem retiradas e tantos problemas econômicos que a Espanha está vivendo agora. Porém, a situação já está assim, não podemos lamentar sobre o leite derramado, e a partir de agora o que a gente tem que fazer é seguir e continuar. Eu acho que ficar bravo com o governo agora não vai servir de nada. O que a gente tem que continuar fazendo é isso. A galera continuar unida como estão agora. Bom, a próxima pergunta, o Ícaro estava querendo saber qual é o meu posicionamento sobre a situação do Brasil agora, e perguntou se eu continuo morando na mesma cidade, como estão os lugares da Espanha que não são a capital, que no caso é Madrid, e tá dizendo assim que afinal a Espanha é um país pequeno comparado ao nosso, né, o Brasil, e que também já tem vários contaminados. Espero que esteja tudo bem com tua mãe, contigo também. Como eu disse, estamos bem, graças a Deus. Olha só, o Covid chegou bem forte mesmo em Madrid. A comunidade... Bom, para quem não sabe, a Espanha não está dividida por estados, como o Brasil. A Espanha está dividida por o que eles chamam de comunidade autônoma. Então, a comunidade de Madrid foi a primeira comunidade em ser afetada mesmo. No começo, muita gente estava pedindo no Twitter, nas redes sociais, que fechassem Madrid. Só que assim, galera, Madrid é onde acontece tudo. Tudo chega antes em Madrid, tudo tipo assim, é ponto de encontro. Quando você quer viajar para outro lugar, o teu trem faz uma conexão ali. Então é um lugar assim que eu acho impossível parar, fechar, entendeu? É muito difícil que Madrid fosse isolada naquele momento, por isso eu meio que entendo também, né, que isso não tenha acontecido. Existem várias cidades bem pequenininhas aqui na Espanha que estão sendo muito afetadas pelo Covid. Porém, existem também outras, tem uma em concreto que ela tá bem conhecida porque eles não tiveram nenhum contagiado, mas porque antes, 1 ou 2 semanas antes de que o presidente do governo tivesse declarado o estado de emergência, eles já tomaram as medidas, entendeu? Eles podem hoje em dia, né, felizmente dizer que eles não têm nenhum tipo de contagiados. Então, sobre o que eu penso sobre a situação do Brasil, é uma situação que me incomoda bastante. Eu me sinto bem triste com tudo que tá acontecendo, porque eu sei que é um país que o conceito de classe média é um conceito que ele realmente não sei se ele existe, entendeu? Porque o que eu posso perceber do Brasil é que é um país que tem muitas desigualdades. Quem tem, tem demais. Porém, quem não tem nada, entendeu? É uma desigualdade muito grande. Então eu entendo que o tio que vende o picolé na frente da escola, se ele não for, talvez ele não vai poder jantar, ele não vai poder almoçar. E o mesmo acontece com o negócio pequeno, né? Com os autônomos pequenos. Essas pessoas são as que eu vejo que são as mais prejudicadas com toda essa situação. E infelizmente, e eu digo infelizmente porque o governo deixou bem claro que, galera, vamos trabalhar, porque se vocês não trabalharem, não vão poder continuar, entendeu? Não vai poder ter de onde tirar uma ajuda, não vai ter fundo pra pagar todo mundo que não for trabalhar. Eu vejo que a galera do Brasil é uma galera muito trabalhadora, uma galera ativa. O Brasil é um país muito feliz, entendeu? O povo contagia a felicidade, entendeu? Então, eu sei que é uma situação muito difícil. Claro que eu gostaria que todo mundo pudesse ficar em casa para não correr o risco, né?
da doença, do vírus, mas eu acho que eu vou deixar essa resposta para cada um, para que quem puder, né, que fique em casa, e quem não puder, infelizmente, vão ter que continuar fazendo suas vidas normais, porque o que a gente vai fazer, né, galera? As pessoas estão sentindo que o que eu faço? Eu fico em casa e não me contagio, porém eu morro de fome, ou eu vou trabalhar correndo risco? Então, essa é uma questão, assim, bem difícil mesmo. A outra pergunta que eu tenho aqui é da Cacau. Ela falou assim, como é que tá a situação do comércio aí na Espanha? O comércio, em modo geral, parou. Tipo assim, lojas, shopping, restaurantes, bares, tudo em geral está fechado. A única coisa que está aberta é alimentação e saúde. Só. O resto está fechado. Se você for autônomo, por exemplo, imagina que você tem uma loja, você é dono de uma loja. Você pode ir, entrar na sua loja, você pode visitar com as portas fechadas, obviamente, porque pode ser que você tenha algum tipo de coisas para resolver da sua empresa, você pode ir na sua empresa, você pode ir no seu escritório, você pode trabalhar sozinho lá, né? Porém, você não pode fazer isso todos os dias. Você não pode sair da tua casa, pegar o teu carro, ou o metrô, ou o ônibus, o que for, para ir até o teu trabalho todos os dias, né? Você pode checar a sua empresa cada X dias e voltar para tua casa. Essa também é uma das razões justificadas se a polícia parar você e falar para onde você vai, ir para o seu local de trabalho é uma das coisas que estão permitidas. O comércio tá meio que congelado, né? As coisas continuam funcionando por internet, pelo que eu pude ver, por exemplo, eu continuo podendo pedir coisas pela internet, posso fazer a compra no supermercado pela internet também. Porém, vamos também deixar essa ferramenta virtual para aquelas pessoas que realmente não podem ir. Bom, a outra pergunta que eu recebi aqui foi do meu primo João Luiz, que ele falou assim, os hospitais públicos estão dando conta da demanda? Existe plano de saúde ou alguma coisa do tipo? A saúde na Espanha é pública. Muitas pessoas de outros países até vieram aqui na Espanha para ser operados, para ser consultados e tal. Os remédios realmente desde sempre são bem baratos, então graças a Deus isso é uma coisa positiva. Eu nunca tinha visto o sistema espanhol tão colapsado do jeito que tá. É difícil você ir em um hospital e ter que enfrentar fila. Eu realmente nunca tinha visto uma situação assim. E esse é o real problema. No começo foi bem difícil para os médicos mesmo, né? Foi bem difícil mesmo. Eles começaram a chamar pessoas que estavam terminando a faculdade de medicina, médicos que já tinham sido aposentados, pessoas com experiência, né, para ajudar, porque eles realmente precisavam de ajuda de profissionais. Por outro lado, eles também precisavam de espaço para levar essas pessoas, porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, nossa, o Covid, tanto que falaram que ia ter tanta morte, gente, o problema do Covid é que, pelo fato do contágio ser tão rápido, ele colapsa o sistema. Imagina só um hospital que já tem casos normais, que já tem os seus pacientes normais de sempre. O que acontece é que muitas pessoas começam a ir ao hospital por causa do vírus. Então, realmente o sistema não dá conta, galera. Não dá conta mesmo. Imagina, mas não tem saúde pública que consiga aguentar isso, entendeu? É muita gente. Então, graças a Deus, a UME, né, que é o Exército Espanhol, eles, em vários lugares da Espanha, abriram espaços que já estavam criados para outro tipo de coisa e fizeram temporalmente um tipo de hospital, né, para que as pessoas pudessem ficar. Lugares assim realmente adaptados com camas, também estão sendo usados diferentes hotéis, lugares que já estavam criados estão sendo usados como uma segunda opção de hospitais, porque muitos hospitais não dá conta. Uma dos lugares assim que mais estavam tendo problemas é em Albacete, por exemplo, que é a cidade onde eu estudo. O hospital de Albacete é um hospital ótimo, tipo assim, é um hospital muito bom mesmo, um hospital grande. E eles tiveram que usar a faculdade de medicina, que é em frente, né? Tem até um túnel, assim, como se fosse uma passarela que conecta o hospital e a faculdade de medicina. Então eles tiveram que usar a faculdade inteira, incluída a biblioteca e tudo, como uma segunda opção também para levar os pacientes
que estão em tratamento. Então, graças a Deus, hoje em dia parece que sim, que o sistema de saúde pública da Espanha tá dando conta do recado, sim, graças a Deus. A Catarina me perguntou assim: como a população está reagindo com o vírus? Com medo ou eles estão vivendo uma vida normal? Olha, galera, a população espanhola é uma população assim que eles são bem ativos. É muito clássico da Espanha o ir a tomar algo. Então a Espanha é muito clássico mesmo eles saírem e você ir em um bar e ver lá o pessoal sentado, conversando, tomando um café, tomando lanche da tarde, ali o seu croissant, seu cafezinho, sua Coca-Cola, sua cerveja, o pessoal é muito ativo mesmo. Então acho que foi bem difícil pra galera no começo ter que ficar em casa, né? Mas eu acho assim que o medo é uma coisa que não tá mais tão presente. A galera tá entendendo que a quarentena é algo positivo. Mesmo que seja difícil, eu acho que a galera não tá com medo não. Acho que hoje em dia a galera tá entendendo o quão importante é ficar em casa. O número de pessoas contagiadas e o número de mortes diminuiu bastante nos últimos 4 ou 5 dias. Então acredito que a partir de agora vai ser algo positivo. Então a gente tá entendendo que ficar em casa foi algo positivo sim, mas não estamos com medo, continuaremos orando, continuaremos em casa, continuaremos tendo o cuidado que precisamos ter. Bom, o Matheus perguntou assim: como o governo daí está ajudando os trabalhadores autônomos que não estão podendo trabalhar? Quando você tem uma loja ou você tem, né, ali a sua empresa, você precisa pagar o aluguel, a hipoteca daquele lugar, né? Aquele lugar em si já tem o preço que você tem que pagar cada mês, né? Quando você é autônomo. Então o governo meio que adiou essas despesas. Esse mês você não paga, mas quando tudo voltar ao normal, você volta a pagar tudo normal, entendeu? E várias outras assim ajudas que eu pude ver, que eu estive lendo ontem, né, concretamente ajudas aos autônomos, e o governo está dando bastante ajuda sim, e bastantes opções para os autônomos. Só que assim, nem tudo é perfeito, né? Claro que sempre vai ter algumas pessoas que vão ser mais prejudicadas do que outras pessoas vão levar a situação financeiramente melhor do que outras, mas isso é uma coisa que eu acho que é inevitável, né? E a última pergunta é de uma pessoa muito especial, que me perguntou assim: qual a lição como pessoa cristã você está tirando de tudo isso? Bom, galera, em dezembro, né, eu tava já planejando o que eu ia fazer nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, que agora é a Semana Santa aqui na Espanha, né? É um feriado, assim, durante a semana toda, né? Não tem aula e tudo mais, tem desfiles e tal, assim, a Semana Santa aqui na Espanha é vivida de uma maneira bem, assim, espetáculo, sabe? E eu já tava sofrendo porque eu tinha uma prova no dia 23 e não sei o que e tal. Ai, meu Deus, será que não vai dar certo a viagem? Então, tipo assim, o que eu aprendi é que dinheiro, viagens, que o que realmente importa é o amor, né? É a empatia entre as pessoas. Por isso eu oro pela vida de cada um dos médicos que estão implicados com a causa, que estão trabalhando tantas horas sem descanso e só pra salvar a gente, né? E aí é quando a gente se dá conta que a gente não é nada, que a gente não é nada, que a vida vem e vai assim de uma maneira num piscar de olhos, né? Por esse motivo eu animo a todo mundo a agradecer a Deus por todos os momentos, por todas as coisas boas, por todas as bênçãos que a gente recebe mesmo sem merecer, né? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha explicado pra vocês. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, nós estamos bem, graças a Deus, e continuaremos bem também, se Ele assim o permitir. Claro que eu tô desejando voltar à minha vida normal, não sei se vocês sabem, mas eu sou professora de inglês. Tô com vontade de ver todos os meus alunos, dar um abraço em cada um deles, ver todos os meus amigos da faculdade, todos os meus amigos, abraçar minha mãe, ver todo mundo. E eu espero que vocês aí no Brasil se cuidem também. Quando vocês receberem também, peço que, por favor, quando vocês receberem algum tipo de notícia
tratem de procurar se aquela notícia é verdadeira ou não antes de passar em diante. Vamos tentar fazer uma chuva de energia positiva nas redes sociais e vamos principalmente ter empatia, né, galera, com o nosso vizinho, ver se o nosso vizinho é uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial e fazer o possível para ajudar todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus, um beijo.